Senhor Jesus, amém? Exalta o nome do Senhor. Está nessa noite novamente junto com esse irmão. Aleluia! Eu estava com saudade de Glória a Deus. vir aqui, né? Toda vez que o pastor me ligava, chocava lá, mas surgiu ali, eu falei, pastor, estou à disposição. Amém? Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de cada um, meu irmão, minhas irmãs. Amém? A palavra do Senhor nessa noite é uma palavra bem conhecida, Gênesis 4. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 4. Glória. Deus de poder e glória. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite vai nos falar em Gênesis 4, onde a palavra diz no versículo 1 adiante, que diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo já será contra ti. Mas a ti cumpre e dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém? A igreja possa se sentar em nome de Jesus. Aqui nos relata uma palavra bem conhecida, onde nos relata sobre os dois irmãos, onde a palavra do Senhor nos relata sobre os dois seres humanos a nascer primeiro sobre a terra, porque nós sabemos que Adão e Eva não nasceu, mas Caim e Abel foi gerado pelo primeiro casal. E a gente paramos para meditar nessa palavra, e essa palavra ela tem batido em mim essa semana toda. A gente vai ver um relato entre dois irmãos, onde a palavra diz que Caim ele pega daquilo ali que ele cultivava na terra e ele leva ali para oferecer ao Senhor. Mas a palavra também relata sobre o seu irmão chamado Abel, que também pega aquilo que ele tem e oferta ao Senhor. Mas o que bate em mim é que a palavra diz que agradou Deus de Abel e da sua oferta, mas Deus não agradou de Caim e da sua oferta. O que eu entendo? Deus não colocou a oferta acima
acima do ofertante. Vou repetir. Para Deus se agradar da oferta de Abel, primeiramente ele teve que agradar de Abel. Primeiramente Deus teve que agradar de Abel, porque a oferta e sacrifício não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a obediência. Meu Deus, glória. E a palavra do Senhor é bem clara, que Deus ele se agrada de Abel, para depois se agradar da sua oferta. E nós vivemos dias, meu querido, amado ouvinte da palavra do Senhor, onde esses dois tipos de irmãos estão dentro das igrejas, onde esses dois tipos de crentes estão dentro da igreja, mas só um deles faz parte do corpo de Cristo. Vou repetir. Esses dois tipos de crentes, de irmãos, estão dentro das congregações, mas só um verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo. Mas pastor, como assim? A gente vai ver que dentro das congregações tem irmãos que primeiramente procuram agradar a Deus para oferecer algo a Deus, mas também dentro das congregações tem Caíns que não preocupa em agradar a Deus, mas não para de sacrificar. Está cheio de Caim dentro das igrejas. Está cheio de Caíns dentro das igrejas. Deixa eu falar para ti nessa noite, não confunda aonde você congrega com o corpo de Cristo, porque nem todos que estão aqui nessa noite faz parte do corpo. Eu peço a Deus para que sim, mas é uma realidade. Fazer parte de uma congregação é uma coisa, fazer parte do corpo de Cristo é outra coisa bem diferente. Porque aquele que faz parte do corpo de Cristo, primeira coisa, ele procura agradar a Deus para oferecer algo. Mas aquele que não faz, ele vive a sua vida, mas não abre mão do louvor, não abre mão da pregação, não abre mão do conjunto, não abre mão de dizimar, não abre mão de ofertar. Por quê? Porque ele é como um Caim. Ele é como um Caim. E eu vou mais profundo, mas pastor, por que como Caim? Porque está sendo avisado como Caim foi avisado, mas não abre mão do seu pecado e continua como Caim. Continua como Caim. E a pergunta é: nós temos procurado agradar a Deus? Nós temos perguntado: o meu modo de vida tem agradado a Deus? Tem agradado a Deus? E Deus, a palavra diz que quando Deus rejeita Caim e sua oferta e recebe Abel e a sua oferta, a palavra diz que Caim ele fica revoltado. Caim ele muda o seu semblante. Sabe por que muda o semblante, irmão? Porque tem crente que não gosta de ser corrigido através da palavra de Deus. Tem crente que não gosta da correção da palavra de Deus. Mas pastor, como assim? A palavra diz que Deus ele falou, ele alertou Caim. Caim ele não quis um conserto, mas ele se revoltou contra aquilo que Deus chamou a atenção dele. Mas hoje eu vou mais profundo. Hoje nós estamos vivendo um dia que tem congregações, tem igreja para todo tipo de pessoas e de gente. Ele é corrigido aqui, bate a poeira, vai para outro, onde recebe ele com o seu pecado. Virou bagunça. Adulterei aqui, menti aqui, roubei aqui, caí no pecado aqui, bateu poeira, vou para lá que o pastor não me conhece, ele se apresenta, e ele é bem-vindo, ele é bem recebido e ele segue vida. Hoje virou, meu irmão, virou bagunça. Virou bagunça nas congregações, no corpo não entra não. No corpo, Caim não entra no corpo de Cristo, meu amado.
Caim não entra no corpo de Cristo. E há duas coisas na vida do homem. Há dois que estão na sua porta todo dia batendo. A palavra de Caim, o pecado já à porta. Se você resistir o pecado, você vai vencer. Mas Apocalipse vai dizer também que Cristo está à porta. A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Tanto o pecado, tanto Cristo, todo dia ele bate na sua porta. Cabe a você, a quem você vai dar ouvido, permitir entrar e fazer algo na sua vida. E a palavra diz que Deus ele fala com Caim, mas Caim ele ficou irado. Caim ele já tinha uma prática, ele já não estava agradando a Deus, ele já vivia, ele está virado. Ele está virado. O pastor que está nessa congregação, ele não sabe da sua vida fora dessa porta. Mas o pastor que eu estou pregando, ele sabe do seu deitar e do seu levantar. Esse pastor que eu estou pregando, ele conhece. Ele conhece. Mas pastor, essa palavra é para quem está aqui? Ele conhece a vida desse pastor. Ele conhece a vida do pastor. Pastor nenhum tem a salvação para a sua vida, porque todo pastor é dependente da salvação em Cristo Jesus, como todos que estão sentados nessa cadeira. Eu costumo pregar um evangelho, os irmãos conhecem, eu já passei, já preguei e tenho pregado, pela graça e a misericórdia eu já preguei. Eu não prego um evangelho para quem está sentado, eu prego o evangelho para quem está à retaguarda também. Se não tiver na posição, haverá uma condenação. E a palavra diz que ali Caim, ele convida o seu irmão. Mas Deus já conhecia o coração de Caim, porque Deus avisou para ele. Mas ele é uma cilada, ele leva seu irmão. No versículo 8 vai falar que ele convida o seu irmão, e ele tira a vida do seu irmão por causa de inveja, por causa que não é cristão. Podia até ser crente evangélico, mas cristão nunca nasceu de novo. Caim nunca nasceu de novo. Caim. Porque as pessoas hoje estão rotulando. Não confunda evangélico da igreja evangélica com cristão nascido em Cristo Jesus. Nem todo evangélico que tem o nome de evangélico, ele nasceu de novo em Cristo Jesus. É tanto que o discípulo andou em meio à perseguição. Fala assim, e pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque passou pela prova, passou pelo o estreito, e ele continuou honrando e servindo a Cristo. Cristão ele não atinge ninguém, cristão ele não fere ninguém, cristão ele não machuca ninguém. Estou falando de cristão nascido de novo, porque o cristão, o Senhor diz: ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te caluniam. Quando bater numa face, não bate na outra não, tem a outra também. Ser cristão, cristão não ataca ninguém, cristão não senta porrada em ninguém. Mas Deus avisou para Caim. Mas Caim, ele não aguentou, ele não deu ouvido a Deus. Agora eu vou te falar algo para mim e para a sua vida. Caim já se encontrava desviado, sim ou não? Caim já estava desviado, sim ou não? Caim já estava desviado, mas estava oferecendo sacrifício. Mas quando Caim acontece, o que é que acontece? Agora Caim é um desviado, não dentro da congregação, agora ele abandona e sai. E a palavra diz que Caim ele sai. Há dois tipos de desviado, eu vou falar para você nessa noite. Aquele que continua sacrificando, aquele que continua louvando, pregando, mas está desviado.
Mas tem aquele desviado que abandona tudo e vai para o mundo e dá logo as caras e todo mundo já sabe que está desviado. Que nós não viemos ser um crente evangélico Caim, mas nós viemos ser um cristão Abel. Nós viemos ser um cristão Abel. Um cristão que agrada a Deus na nossa atitude, no nosso modo de vida e na nossa caminhada. Meu amado, Jesus, Ele está voltando. E eu não prego um evangelho para você sair daqui, pulando de alegria. Não, eu prego um evangelho para mim, para você, para nós sair daqui pensando na nossa vida. Eu tenho que mudar, eu tenho que transformar, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que abrir mão daquilo que está à porta bateu na vida de Caim. O pecado já à porta. Cabe você nessa noite abrir. O Pai Jesus entrar, sentar, ceiar, estar contigo. Ou o pecado entrar e destruir. Não brinque de ser crente. Hoje, dia de ceia, para você estar aqui hoje, lembrando, ceando, o sangue foi derramado no madeiro. O sangue foi derramado. Não foi tapinha nas costas, não foi brincadeira, foi sofrimento. Foi sofrimento. A palavra do Senhor vai dizer que o dom, irmão, ele é irrevogável. O desviado louva, o desviado ele prega. Se ele tem o dom, ele prega. Mas deixa eu te falar algo. Mas a presença do Espírito Santo de Deus não é irrevogável. Ela sai do crente que desobedece e não quer andar como andou Abel e anda como Caim. A presença do Senhor se retira de crente, irmão. A presença do Senhor retira. Mas pastor, o que é que o Senhor está falando? Olha para a vida de Sansão. Olha a vida de Sansão. O homem separado do ventre. O homem que andou, foi pecando, chegou a hora. A palavra fala, quando Sansão deita no colo do pecado da Lila, que ele percebe, ele perdeu a presença, ele perdeu. Primeira coisa que acontece, Sansão ele perde os olhos. Quando o pecado entra, meu irmão, a gente fica cego. Primeira coisa que a gente faz é perder a visão, porque o pecado toma de conta. Caim, ele estava cego. Ele tirou a vida do seu próprio irmão. Ele tirou a vida do seu próprio irmão. Então a palavra do Senhor nessa noite é: a sua oferta, o seu sacrifício não vai mexer o coração de Deus, mas a sua obediência, o seu temor, aleluia, isso sim vai mover o coração de Deus. Isso sim vai mexer o coração de Deus, vai agradar o coração de Deus. Talvez você até louva, a igreja se agrada, mas e Deus? Eu preocupo com Deus, eu preocupo é com Cristo. Minha pergunta é se eu estou agradando o Senhor. Paulo fala assim: se eu agradar o homem, eu desagrado a Deus. Paulo fala isso, mas se eu agradar a Deus, eu não estou nem como desagrada de mim, não. Eu tenho que agradar a Deus. A nossa preocupação é agradar aquele que vê o deitar, o levantar, o andar, o agir, uma conduta de vida. A minha e a sua vida, a vida do pastor Marcelo, não resume nesse momento de pregação. Resume quando eu boto meus pés fora desse portão. Aí a minha vida, como é a minha vida? Aquele que vê tudo, como ele está olhando para mim, como ele está me vendo. E a palavra do Senhor também vai nos falar em Levítico 10, versículo 1 e 2, que Deus ele não aceita qualquer fogo, Deus ele não aceita qualquer movimento. É uma palavra bem conhecida, Levítico 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, bem conhecido, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo
E sobre este incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenará. Versículo: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmão, hoje, se Deus Ele fosse agir como nesse tempo, ô irmão, morrer gente demais aqui, meu irmão. Aqui que eu falo, irmão, no meio do povo que levanta a bandeira evangélica e fala que é cristão, ia morrer gente demais, irmão. Mas sabe por que não está morrendo? Porque a graça e a misericórdia está te dando a oportunidade, como Deus falou com Caim: cuidado, que a hora vai chegar. É o aviso, é o Senhor dando a oportunidade. A palavra quando diz que levou fogo estranho perante o Senhor, sabe o que era aquele fogo estranho, meu irmão? Êxodo 30, versículo 7 e versículo 9. Arão queimará o incenso aromático sobre o altar cada manhã, quando preparar a lâmpada, ou queimará, no versículo 9, não ofereça incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem oferta de cereais. Israel havia o lugar certo aonde era aceso esse incenso para chegar a ter o Senhor. Não era qualquer fogueira, não era qualquer lugar, não era qualquer ambiente, não era qualquer mover, não era qualquer que você podia chegar a oferecer perante o Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Levítico 6,13: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Meu Deus, aleluia. Então esses homens levou fogo estranho, sabe por quê? Porque acendeu em outros fogos. Sabe quem que acende eu e você o nosso fogo hoje? O único fogo que mantém eu e você vivo é o fogo do Espírito Santo de Deus. É o fogo do Espírito Santo de Deus. Ei, meu amado, deixa eu falar para ti. O que tem de fogo estranho aí pensando que é fogo perante o Senhor, deixa eu te falar, não é brincadeira. O que tem de fogo estranho no meio do povo não é brincadeira. Onde você tem acendido o seu fogo? Onde você tem acendido a sua vida? Esses homens, Nadab e Abiú, acendeu o fogo, não aonde era direcionado. Aonde, pastor? Aonde o fogo não se apaga, aonde o fogo continua aceso. Ali era para ele acender, mas ele acendeu em qualquer chama, ele acendeu em qualquer lugar. Ei, meu amado, você quer manter o fogo aceso? Oração, palavra e presença do Espírito Santo de Deus. Presença do Espírito Santo de Deus. Sabe o homem na palavra do Senhor, eu vou falar de um. A palavra fala que Saul, quando ele saiu ali, ele já saiu profetizando através do Espírito de Deus. Mas quando ele terminou a sua carreira, irmão, ele foi de fogo estranho, ele foi atrás da cartomante. Sabe por quê? Ele foi atrás da cartomante porque ele perdeu o fogo que é do Espírito Santo. E quem perde o fogo do Espírito Santo, ele vai atrás de profeta que adivinha, profeta que revela a chave, revela a casa, revela apartamento, revela a porta aberta, Ei, e você vai correr atrás de dizer fogo estranho. Porque o fogo do Espírito Santo revela que eu e você temos que se arrepender, abandonar o nosso pecado, meu irmão, e vemos agradar a Deus, porque Deus, Ele se agrada, não é da oferta, é do oferta, daquele que oferta e depois da sua oferta. Valores investidos está sobre o mundo, irmão. Valores investidos. Oferta alta tem calado a boca de muitos pastores. Oferta alta, o dízimo alto, muito tem calado
calado a boca de muitos pastores, irmão. Tem calado. Está no pecado, mas o dízimo é alto. Está no pecado, mas a oferta é alta. E está calando a boca de muitos. E fogo estranho entrando. Fogo estranho entrando, irmão. O glorifica a Deus, porque essa igreja é de povo de Deus. Porque tem igreja que eu só prego uma vez e muitas vezes o microfone é tomado da mão. Porque a verdade é essa, irmão. E a palavra diz que Deus, ele se agrada é da pessoa, não é da oferta. Hoje tem pessoas, irmãos, por causa da sua oferta, ele continua louvando, pregando e está na frente do trabalho. Mas muitos, por causa do seu pecado, não participam da ceia, proibindo participar da ceia, mas a oferta está no altar. Mas Deus é santo. Deus é santo. Glória a Deus, aleluia. E nessa noite Ele quer agradar de você. Ele quer agradar da sua pessoa. Ele quer agradar de nós. Isaías capítulo 1, versículo 10 adiante, para mim finalizar, a palavra do Senhor vai dizer: ouve a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. O que diz? Ouve o que? A palavra do Senhor. E o que a palavra diz? E presta atenção nos seus mandamentos, presta atenção nas suas leis. Versículo diz: de que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiro, de gordura e animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Olha como é tremendo, irmão. Versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs, incenso para mim, abominação, para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então Deus fala: olha, vocês estão ofertando, vocês nunca deixou de sacrificar, mas eu não estou agradando de vocês, eu não estou agradando do que vocês têm feito. Porque como Caim, Deus está falando: eu não estou agradando, vocês estão sacrificando, vocês estão fazendo, vocês estão, mas eu não estou agradando de vocês. Porque estão fazendo isso, mas não abrem mão do pecado, não abrem mão da iniquidade, não abrem mão da mentira, não abrem mão dos deuses, não abrem mão da prostituição. Vocês têm uma vida que não condiz aquilo que vocês sacrificam. Estou falando para mim. Eu tenho que ver a palavra de Deus, eu tenho que me santificar, eu tenho que me separar. Eu estou falando para mim, eu estou falando para você, eu estou falando para nós. Estou falando para nós. Versículo 15 continua, é palavra de Deus. Eu não falei nenhuma palavra minha. Às vezes minhas palavras é ter mais doce, é melhor, todo mundo dá um glória, todo mundo pula glória. Mas a palavra de Deus é uma espada, irmão. Ela entra e ela ainda dá um giro lá dentro para você e eu nós se tocar e dizer: eita, rapaz, o negócio é estreito. Para entrar no céu, irmão, eita, irmão, é estreitinho. Para entrar no céu é estreitinho. Todo dia eu penso: Jesus, tem de misericórdia, Jesus, me ajuda, Jesus. Porque é estreito, irmão. A gente participa da ceia, a gente participa com a igreja que nós fazemos parte, mas nós estamos participando do corpo de Cristo, que Ele fala que é o pão. Nós estamos participando. Talvez nós ceia a vida todinha como crente, chega naquele dia: Senhor, afastai-vos de mim, maldito.
seu corpo. Não. Você não participou. Você não fez parte. Porque eu te conheço. Aleluia. Te conheço nas escondidas. Te conheço no anonimato. Quando Ezequiel foi levado no templo, o Senhor ouviu um buraquinho e ele: olha lá dentro, Ezequiel. Olha lá dentro. E vai cavando, vai olhando o que eles fazem tão abominável lá dentro. Então os olhos de Deus estão sobre tudo e sobre todos. E a palavra para mim finalizar no versículo 15, Isaías capítulo 15: pelo que quanto estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Meu irmão, o próprio Deus diz: quando vocês estão fazendo as suas orações, fazendo o seu sacrifício, levantando 3 horas da madrugada, subindo um monte, descendo um monte, sacrificando, eu não estou ouvindo. Por quê? Porque você não abandonou o pecado. Irmão, pode ler o que a palavra diz. A própria palavra diz: pelo que quando estender as mãos, escondo os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não ouço. Eu não ouço. É o pastor que vai ouvir, não sei o que tu está pedindo, mas o Deus que veio, o oculto, escondido, Ele sabe. Às vezes tem algo acontecendo na sua vida, tu tem orado e está retido. Examine você hoje. Sai daqui, nós vamos ceiar daqui a pouquinho. Examine, a palavra fala: examine-se o homem a si mesmo. Examine as suas orações. Senhor, eu tenho mais de 5 anos pedindo. O que está acontecendo? Examine. Porque ainda não chegou. Talvez tenha que remover uma pedrinha aí. Aí Deus vai fazer. Tu vai dizer: ô Jesus, entendi. 16 diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Meu Deus. Nós começou falando que 2 irmãos pensou que enganava a Deus, o mal no coração, e o Senhor falando: olha, o pecado está à porta, o pecado está batendo, Caim, o pecado está à porta, o pecado, se ele for contra ti, se você resistir, você vence ele. Mas se você entrar, deixa ele entrar, ele causa uma bagaceira. Ele causa uma bagaceira. Então nessa noite, meu irmão, lá em Amós, vocês vão checar, você medita sobre isso. Capítulo 5, versículo 21 ao 27, vai dizer sobre esse culto também que eles estavam oferecendo a Deus. Ele fala assim: tira os trépidos dos seus cânticos, dos seus louvores de diante de mim, porque são abomináveis. Vocês louvam, mas está no pecado. Vocês pregam, mas está no pecado. Vocês sacrificam, mas não abandonam o pecado. E ele fala: tira seus cânticos de diante de mim. Então o Senhor, nessa noite, Ele quer se agradar de você. Aleluia. Pode deixar que há demais coisas, se Ele agradar de você, Ele vai se agradar. Ele vai se agradar. Mas pastor, o Senhor não peca. Não confunda você pecar com você viver na prática do pecado. Pecar, todos pecamos. A palavra diz: só Jesus que não. Você não vai ver Davi cometer os mesmos erros na caminhada dele. Você não vai ver homens de Deus repetindo os seus pecados na caminhada. Então pecar, nós pecamos. Viver na prática, aí não, irmão. Aí não. Glória a Jesus. Aí nós não fazemos parte do corpo
chamado Cristo Jesus. Então essa é a mensagem para a minha e para a sua vida nessa noite. E eu falo para ti, pecou nessa igreja, se conserte aqui, com Cristo aqui, porque nada adianta mudar de igreja e não mudar o pecado. Nada adianta, irmão. Eu pequei aqui, todo mundo conhece, eu vou sair daqui e vou para outra igreja, ninguém me conhece, eu louvo bem, eu prego bem e vida segue. De nada adianta. Se conserte aqui, levanta o seu altar aqui, se conserte com o Senhor aqui e segue a caminhada em santidade, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade